Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos agora na página 107. Vamos ao nosso item 7 da lição 5. Vamos falar sobre Almerico, também próximo do ano 1300 da era cristã. Nosso comentário diz: não temos informações que permitam afirmar que Almerico era um anabatista, mas ele foi preso por se posicionar contra a doutrina da transubstanciação. Normalmente eram os anabatistas que se opunham a essa doutrina. Almerico acabou morto com 6 dos seus discípulos. Bom, vamos lembrar que, antes de eu ler as citações do historiador, o que é transubstanciação? A doutrina católica que tinha surgido até recentemente, tá bom? Ali em 1215, no Concílio de Latrão. Essa doutrina dizia que o pão, da Santa Ceia, né, da missa católica, ele se transformava realmente no corpo do Senhor. Se você mastigasse, você iria estar mastigando o corpo de Jesus. Isso é tão sério para eles, né, que, por exemplo, eles até hoje, se você perguntar para alguém que já foi católico, ele vai dizer que eles não mastigam aquela hóstia, eles colocam ela na boca até ele dissolver e eles engolirem. Então, transubstanciação era isso. Bom, as igrejas anabatistas, todos os escritos mostram que eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam exatamente o que nós acreditamos, que aquilo ali eram símbolos, ok? Bom, então, vamos ver o que o livro dos Mártires, de Fox, o que ele comenta sobre esse exemplo. Ele diz: a reforma do erro papista foi muito cedo projetada na França, porque no século XIII, um erudito chamado Almerico e 6 de seus discípulos foram queimados em Paris por afirmarem que Deus não estava mais presente no pão sacramental que em qualquer outro pão, que era idolatria construir altares ou santuários aos santos e que era ridículo oferecer-lhes incenso. Não obstante, o martírio de Almerico e de seus discípulos não impediu que muitos percebessem da justiça de seus conceitos e vissem a pureza da religião reformada, de modo que a fé em Cristo aumentava de contínuo, e não só se estendeu por partes da França, senão que a luz do Evangelho se difundiu por vários outros países. Então, olha que testemunho interessante, né? Como eu disse para vocês, Fox, ele é um protestante. Então, muitas pessoas, muitos historiadores hoje, eles tratam a Igreja Católica como a igreja única e que vai surgir a reforma. E eles dizem que esses aqui seriam pessoas que estariam tentando reformar a Igreja Católica. Não, o que nós vamos ver, até por essas pessoas serem queimadas, essas pessoas foi encontrado pentecostalismo e essas igrejas, elas não aceitavam o batismo de recém-nascido, ok? E isso era considerado heresia pela Igreja Católica. O comentário prossegue. Fox utiliza o termo reforma com um enfoque diferente. Reforma nos seus dias representava qualquer ação cristã que foi perseguido pela Igreja Católica, ou seja, qualquer ação para tentar mudar a Igreja Católica, ok? Então ele está chamando isso de reforma, mas isso aqui ainda está em 1300, a reforma protestante será outra, lá 1517, já bem à frente, tá ok?